Olá, sexto ano. Meu nome é Tamires, né? Já iniciei com vocês no capítulo 16, então a maioria já me conhece, né? Alguns também são os meus alunos lá quando a gente está tendo aulas presenciais. E hoje a gente vai iniciar uma aulinha aí de geografia sobre as águas oceânicas, né? É um assunto que, de certa forma, a gente já conhece um pouco, já tem alguma aí afeição, porque eu tenho certeza que a maioria de vocês gosta muito de ir à praia, né? E depois dessa aula a gente vai acabar vendo, né, a praia de uma outra maneira. Eu espero que a gente possa retomar aí os nossos passeios, o nosso lazer o mais rápido possível, é claro, com segurança. E assim que vocês irem à praia, vocês vão lembrar dessa aula. Eu tenho certeza que isso vai modificar um pouquinho a percepção de vocês sobre o litoral, né, sobre as chamadas águas oceânicas. Quando a gente fala de água oceânica, a gente difere um pouquinho, né, das bacias hidrográficas. No capítulo anterior, lá no capítulo 16, a gente falou basicamente sobre as fontes de água doce. Isso não quer dizer que nesses rios, né, nessas bacias hidrográficas, a gente tenha açúcar. Não é isso. A gente utiliza esse termo para diferenciar essa água doce, essas bacias hidrográficas, esses rios e seus afluentes, das águas oceânicas, que têm um grau de salinidade muito alto. Isso quer dizer que as águas oceânicas, os mares e os oceanos são porções de água salgada, né? Mas a gente precisa entender que mares e oceanos se diferem, eles são diferentes. Muitas das vezes a gente pode ler ou falar, né, utilizar esses dois termos como sinônimos, como algo igual. Mas não, o mar é uma coisa e o oceano é outra coisa que a gente vai conseguir aprender agora. Então vamos lá. Os mares e oceanos, eles são porções de água salgada, mas se diferem pela posição geográfica, delimitação, extensão e profundidade, tá? Então, quando a gente fala aí da diferenciação entre os mares e oceanos, a gente precisa entender que os mares eles terão uma extensão e uma profundidade muito menores se comparados aos oceanos. A posição geográfica dos mares ela também será diferenciada, tá? Assim como a delimitação. O mar ele pode ter aí uma conexão com o oceano ou ele pode ser um chamado mar fechado, tá? Então, essa questão da posição geográfica, da delimitação, vai estar muito relacionada aos mares, que podem ser delimitados, podem ter aí um estreito que liga ele ao oceano, diferente do oceano, que tem uma extensão muito maior e também uma profundidade muito maior do que as profundidades dos mares, tá? Então, os mares, eles podem ser mares abertos, mares interiores e mares fechados. Os mares abertos, eles vão ter aí uma conotação, né? Deixa eu colocar aqui para vocês o slide que mostra para a gente mais ou menos sobre os mares abertos, mares fechados e mares interiores. Então, um exemplo aí, né? O Mar Vermelho, a gente está vendo aí na primeira imagem, o Mar Vermelho é aquele mar, né, característico da Bíblia, quem conhece aí um pouquinho, quem é cristão ou católico, provavelmente já ouviu a história do Mar Vermelho, que Moisés abriu o Mar Vermelho, né? Então, esse Mar Vermelho aí lá da Bíblia, que é um mar que realmente existe, ele é um exemplo de mar para a gente interior, né? Lembram lá no slide, ó? Vou voltar para vocês lerem de novo. Os mares podem ser abertos, interiores ou fechados. O exemplo do Mar Vermelho é um mar interior. Ele tem uma pequena ligação com o Oceano Índico, tá? Então ele é um mar que adentra aí pelo continente, né? Foi criada uma abertura aí no continente, basicamente essa ideia, e consegue se ligar, se conectar através desse estreito, tá? Com o Oceano Índico. Então a gente vê aí o tamanho, né, a extensão do Oceano Índico com o Mar Vermelho. A gente consegue fazer essa diferenciação entre mar e oceano.
tá? E o Mar Vermelho é um exemplo de mar interior. Aqui a gente tem o mar aberto, né? O exemplo do mar Argentino, né? Ele tem uma conexão com o Oceano Atlântico muito livre. A gente não consegue, por exemplo, diferir onde termina o mar e onde começa o oceano, tá? Então, o mar Argentino é um exemplo para a gente de mar aberto. E por último, a gente tem um mar aqui que é o mar fechado, o mar Cáspio. Então, o exemplo do mar Cáspio como um mar fechado, tá? Ele não tem uma conexão com o oceano, uma conexão direta. Então, aí nós temos os 3 tipos de mares, tá? Bom, então voltando lá no slide, nesse slide ele fala para a gente que existem os mares e os oceanos e eles se diferem entre si, né? Então eles vão se diferir através da posição geográfica, das delimitações, da extensão e da profundidade. A gente sempre precisa entender que os oceanos eles são mais profundos e mais extensos, ou seja, nós temos maiores porções de água quando falamos em oceanos, tá? E aqui eu coloquei para vocês também os oceanos que existem no planeta. O maior oceano do mundo, o maior oceano do planeta Terra, que tem maiores porções de água, maior extensão, é o Oceano Pacífico. Então, nós temos o Oceano Pacífico como o maior oceano. Nós temos o Oceano Glacial Ártico, o Oceano Glacial Antártico, que alguns estudiosos não consideram realmente um oceano, tá? Mas aqui a gente está levando esses 2 oceanos como consideração. Temos também o Oceano Índico e o Oceano Atlântico, tá? Então, nós temos no total de 5 oceanos no nosso planeta. Oceano Pacífico, Oceano Ártico, Oceano Antártico, Oceano Atlântico e Oceano Pacífico. Bom, continuando aí, né, a gente vai falar um pouquinho sobre as características das águas oceânicas. Quais são as principais características, né? Eu falei um pouquinho aí sobre a questão da salinidade, ou seja, essas águas oceânicas, diferentes das chamadas águas doces, elas têm aí uma grande concentração do que a gente chama cloreto de sódio. Professor, o que é isso? Cloreto de sódio, nome estranho, né? O cloreto de sódio é o sal que a gente utiliza, né, no nosso dia a dia para fazer comida, né, que tempera a nossa comida, que dá um gosto para a nossa comida, né? O que seria da gente sem o sal, né? O sal de cozinha, chamado cloreto de sódio, é justamente o sal que a gente encontra nos oceanos, tá? Então, uma característica aí das águas oceânicas é justamente a salinidade. E uma outra característica é a grande variação de temperatura. Em áreas mais profundas dos oceanos, a gente vai ter uma temperatura cada vez mais fria, cada vez mais gelada, tá? E, em decorrência disso, próximo também à linha do Equador, nós temos áreas mais quentes. Por exemplo, eu acredito que alguém aí que está assistindo essa aula já foi ao Nordeste do Brasil, né? Em comparação ao Rio de Janeiro, o Nordeste do Brasil ele está mais próximo ali da linha do Equador. A água é mais quentinha. Aqui no Rio de Janeiro, a água é mais fria. Então, a temperatura ela vai mudar. Quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente aquela água do mar vai ser, ou a água do oceano, tá? E quanto mais fundo for, mais gelada aquela água vai ser. E mais próxima à superfície, consequentemente, ela vai ficar mais quentinha, tá? Então, ela tem essa questão da salinidade e também tem a questão da variação da temperatura. Outra questão importante aí que vai aparecer na nossa apostila sobre as águas oceânicas é o movimento dessas águas. Quando a gente vai no mar, na praia, desculpa, e fica olhando o mar fica parado? Né? Quem pode aí me responder essa questão, né? Mesmo sem eu conseguir escutar vocês, eu fico imaginando vocês me respondendo isso na aula. O mar ele não fica parado, certamente vocês iriam me responder isso. Ele fica em constante movimentação, ele fica em movimento,
né? Ele nunca fica parado. Muitas vezes a gente vai lá na praia, né? Os pais de vocês provavelmente devem falar: cuidado, tô te olhando daqui, né? Por quê? A gente tem a questão da movimentação das águas oceânicas, que são causadas principalmente pelas ondas, pelas marés e também pelas correntes marítimas, tá? Então, as ondas elas serão formadas principalmente pelo movimento do vento, tá? Então o vento ele vai ser o principal fator que vai formar aquelas ondas do mar. Às vezes a gente vai na praia e tá aquela onda enorme, e a gente fica assim, ai, ninguém merece, não tô conseguindo entrar no mar, tá muito perigoso, tá muito agitado. Então as ondas do mar elas são formadas pelo vento, principalmente pelo vento. A gente também tem a questão do tectonismo, que vocês já estudaram esse ano. Então, o movimento das placas tectônicas também podem causar essas ondas. E aí a gente gera aí grandes ondas, como os tsunamis, os maremotos, tá? Então, as ondas elas são causadas tanto pelo vento e também pelo tectonismo. Além disso, nós temos as marés. Quando a gente fala em maré, a gente está falando do avanço e do recuo das águas do mar durante o dia. Eu tenho certeza que vocês já foram à praia e chegou em um momento que a água avançou tanto que molhou as coisas de vocês, que levou chinelo, pelo menos já aconteceu comigo várias vezes, né? Eu tô lá na areia, olhando a paisagem, escutando uma música e do nada chega a água, molha as minhas coisas, leva meu chinelo, aí é todo mundo catando chinelo pela areia da praia, né? Isso é justamente a maré. A maré, ela é esse avanço e recuo que ocorre, tá? Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês agora para a gente conseguir entender melhor, né? A maré, ela é aí ocasionada pela força gravitacional da Lua e do Sol em relação à Terra, principalmente da Lua. Então, quando a gente tem aí, por exemplo, né, essa atração da Lua em relação à Terra, a gente vai ter naquela área uma maré cheia, tá? E consequentemente, onde a Lua não está atraindo diretamente, né, a parte ali da Terra, a gente vai ter a maré baixa. E por que que a maré ela vai mudando, né, de acordo com as horas do dia? Por conta do nosso movimento de rotação, né? A Terra ela não fica parada, ela vai aí se movendo. Então, por conta do movimento de rotação e por conta principalmente da força gravitacional da Lua, que vai puxar aquelas águas, nós teremos aí as marés, a diferenciação de marés, que é o avanço e o recuo durante o dia. Geralmente, em um dia, nós temos 4 marés, né? 2 marés altas e 2 marés baixas. Tá? Então, dependendo aí, nós temos, né, com a lua cheia ou nova, nós teremos uma maré alta, então quando a lua está cheia e nova, nós teremos a maré alta. E quando a maré está baixa, é porque nós estamos tendo uma lua crescente ou minguante. O sol, ele também vai ser um influenciador da maré, mas a lua ela vai influenciar muito mais, tá? Então a força gravitacional da lua, ela vai influenciar nas marés, tá? Então, voltando aqui no nosso slide, né? Porque a gente não terminou, só foi para o outro para a gente conseguir entender melhor como que funciona aí a questão da maré e da força gravitacional, principalmente influenciada pela Lua. Além das marés, nós temos as correntes marítimas, que podem ser correntes frias ou correntes quentes. Essas correntes frias, elas se originam, né, principalmente nos polos, que são as áreas mais frias do nosso planeta. Então, elas saem dos polos, ou do polo sul ou do polo norte, e vão em direção às áreas mais quentes. E as correntes quentes, consequentemente, vão se formar na zona intertropical, na zona tropical do nosso planeta. As correntes quentes, elas estão muito ligadas aí à questão da chuva, porque elas vão evaporar a água do mar, né? O calor vai fazer com que aquela água do mar evapore e, consequentemente, nós teremos chuva.
diferente das correntes frias, que estão ligadas aí a desertos gelados a desertos próximos ao litoral, tá? Então vamos lá. Importância das águas oceânicas. São retirados minerais de muita importância das águas oceânicas, como, por exemplo, petróleo, né? Outro exemplo, sal de cozinha, que eu já falei para vocês, né? Que é o cloreto de sódio. E, além disso, a gente tem a pesca, né? O pescado. Além dos peixes, aí a gente tem vários outros tipos de frutos do mar que são retirados aí dos oceanos e dos mares, muito importantes aí tanto para a economia e também para a nossa alimentação. Essa pesca ela é dividida em pesca artesanal e pesca industrial. A pesca artesanal ela vai estar ligada aí a uma pesca mais simples, mais rudimentar, feita por uma família, né? Então, os pescadores artesanais, eles levam, né, aquela tradição, geralmente um pescador artesanal, o pai dele, o avô dele também foi um pescador artesanal. Então, ele utiliza pequenas embarcações, ele não retira, né, tantos peixes ali daquele ambiente, e além dos excedentes, né, quando há excedentes, ele utiliza aqueles peixes ali para venda. Diferente de uma pesca industrial. A pesca industrial ela já vai estar ligada aí a grandes indústrias, tá? Grandes embarcações. O trabalhador, o pescador daquele navio, ele vai ser um pescador assalariado. E aí a gente vai ter consequências para o meio ambiente marinho. Por quê? Né? Aquela pesca ela vai ser uma pesca exacerbada, ou seja, vai ser uma pesca muito predatória, não vai deixar com que aqueles seres vivos consigam se regenerar. Então, a gente tem aí essa diferença entre a pesca artesanal, que é uma pesca, né, que preza mais pelo meio ambiente, e uma pesca industrial, tá? A gente tem essas diferenças aí entre os tipos de pesca no Brasil. Bom, outra questão importante quando a gente fala em ambiente marinho, em águas oceânicas ou ambiente marinho, é justamente o manguezal. Aqui no Rio de Janeiro é mais difícil a gente encontrar manguezal, mas quando a gente vai, por exemplo, para o Nordeste brasileiro, a gente encontra muito facilmente, tá? Então, o manguezal seria uma transição do continente para o ambiente marinho, tá? Então, ele serve aí como um filtro, ele é um berço aí de várias espécies, vários animais colocam seus ovinhos no manguezal, então deve ser uma área que precisa efetivamente ser respeitada do ponto de vista aí biológico, do ponto de vista de não degradar essa área, mas cada vez mais a gente tem aí uma intensa degradação dos manguezais no Brasil. O Brasil é o país que mais possui manguezal no mundo, mas as leis ambientais elas não são respeitadas como deveriam ser. O manguezal ele tem uma importância muito grande, tá? Porque ele serve, como eu falei, como um filtro, ele serve como uma barreira por conta da erosão, tá? Ele não deixa, né? Ele protege o continente da erosão marinha, mas muitas vezes é jogado, né? É descartado nos manguezais o esgoto que não é tratado, lixos, tá? E aí a gente vê duas figuras do manguezal. Na primeira figura, que é essa aqui que está em cima, a gente vê o manguezal numa maré baixa, né? Sem água. Uma característica também do manguezal é que ele recebe aí esses avanços e o recuo da maré. E na segunda imagem a gente já vê aí uma maré alta, diferente da primeira imagem, tá? Bom, nesse próximo slide, a gente vai ver um pouquinho da importância, né, no ponto de vista econômico mesmo, desse espaço, desse ambiente marinho, das águas oceânicas. Então, a primeira questão aí é o transporte marítimo, né? A gente vê aí um navio na primeira imagem, né, um navio de carga. Geralmente, quando a gente compra uma coisa que vem de outro país,
vem justamente nesses navios de carga, né? Então, o mar ele é muito importante para isso. Os países que possuem saída para o mar, eles têm maiores facilidades econômicas, diferente de um país aí que não tem saída para o mar. O Brasil ele tem um extenso litoral, ele tem aí áreas de saídas para o mar, né? O seu litoral inteiro ele é bem beneficiado, é um país bem beneficiado porque tem um litoral bem extenso, então consegue fazer trocas comerciais, né? Consegue escoar produtos para o mercado externo, consegue fazer com que os produtos cheguem com maior facilidade no nosso país. Então, a importância de ter um litoral do ponto de vista econômico é muito grande, tá? Então, o transporte marítimo é um transporte que até hoje é muito utilizado no mundo, porque é bem mais em conta, né, do que o transporte aéreo, principalmente quando a gente fala aí em transporte de carga, tá? De mercadorias. Na segunda imagem aqui, a gente vê o Porto do Rio de Janeiro, né, que há pouco tempo atrás foi revitalizado, né, foi reconstruído, foi modernizado. Então, os portos no mundo inteiro são áreas muito importantes, porque é justamente ali que vai chegar mercadoria, que vai sair mercadoria. Então, as trocas comerciais, né, a chegada de mercadoria, a saída de mercadoria, a chegada de pessoas, a saída de pessoas também são efetivadas pelos portos. Então, o mar também beneficia essa questão, né, através dos portos. E a terceira imagem, né, nessa imagem maravilhosa aqui, é uma piscina natural, né, lá em Maragogi, que fica em Alagoas, tá? Então, essa piscina natural, ela é formada pela maré baixa. Quando a maré está baixa, a gente consegue ter a formação dessa chamada piscina natural. E aí a gente vê os recifes, né? E a água bem rasinha, onde a gente consegue ver, né? Indo lá, obviamente, consegue ver peixinhos, é bem legal e é muito importante para o turismo. Então, por que que eu coloquei essa imagem da piscina natural? Porque o mar, ele configura, né, essa questão turística muito grande, né? Eu, por exemplo, quando eu vou pensar em uma viagem, eu sempre quero ir para um lugar que tem praia. Eu nunca mudo o meu roteiro. Dificilmente eu vou para um lugar frio ou vou para um lugar de cachoeira. Eu sempre prefiro a praia, né? Acredito que muitos de vocês também. Então, o turismo, ele é muito forte, né? Em regiões onde temos litoral, principalmente um litoral tão bonito como o litoral brasileiro. Bom, uma questão aí que infelizmente ocorre muito no nosso país e em todos os países do mundo é a questão da poluição dessas águas oceânicas, né? A gente tem aí o beneficiamento dessas águas através da economia, do turismo, né, da alimentação, mas infelizmente o ser humano ele utiliza essas águas de maneira errada. A gente teve recentemente derramamento de óleo no Brasil que atingiu aí toda parte do Nordeste brasileiro, chegou também aqui no Sudeste do Brasil, no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente teve aí consequências desse derramamento de óleo, só que o Nordeste, os estados do Nordeste foram mais atingidos. E aí a gente vê um menino, né, tentando limpar, tentando retirar esse óleo que foi derramado no mar. E isso é muito triste, né? Porque essas áreas são áreas turísticas onde as pessoas conseguem dinamizar a sua economia através do turismo. As águas oceânicas são importantes para a gente retirar, né, a nossa alimentação através dos frutos do mar, né? Então essas pessoas elas sobrevivem através do mar. O mar é muito importante para a vida delas. Então, quando existe aí, quando há esse derramamento de óleo ou qualquer outro tipo de poluição, essas pessoas elas são diretamente afetadas. Fora que afeta também a vida marinha, né? A fauna marinha, a flora marinha, tá? Isso é muito complicado. E além do derramamento de óleo, a gente sabe também que há o esgoto, né? O esgoto ele não é tratado, ele é jogado no rio e aquele rio ele pode desaguar no mar.
né? Então, quando a gente vê um valão, né, que a gente acha que não é mais um rio só porque ele foi canalizado, né? Só porque fizeram uma obra ali, a gente chama de valão, aquele valão ele é um rio e ele pode desaguar no mar, causando aí poluição no ambiente marinho. Então, tudo isso aí contribui para uma intensa poluição. Tem praias, por exemplo, que a gente não pode mais tomar banho, como a praia de Botafogo, a praia do Flamengo. São praias muito poluídas que, se a gente entrar, pode fazer mal, né, para nossa pele, principalmente, ou se a gente acabar ingerindo aquela água, tá? Então, existem praias impróprias justamente por essa poluição que é muito grande no Brasil, tá? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Essa é uma aula bem tranquila, tá? Assistam a aula online desse capítulo. Bom, assistam a aula online para vocês conseguirem lá fazer os exercícios de maneira certinha, tá? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.